E para falar mais sobre o que diz a legislação em relação ao controle de doenças como o Zika vírus, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça a advogada Thaís Maia. Boa noite, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, segunda edição. Boa noite. Eu gostaria de começar perguntando com relação a um ponto bastante específico e que tem sido muito salientado, particularmente com essa situação tríplice relativa ao mosquito Aedes aegypti. Antigamente falávamos apenas da dengue, hoje já temos 3 possibilidades que estão sendo investigadas, pelo menos em um dos casos, com relação à questão da microcefalia, que atingem a existência desse mosquito. Primeiramente, qual é a responsabilidade do Estado com relação a esse problema? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bem, essa é uma questão bem delicada, na minha opinião, porque quando a gente fala em responsabilidade do Estado, a gente tem uma regra, né? Uma regra que a responsabilidade seria objetiva. O que acontece? Houve uma reforma sanitária no Brasil e o Estado passou a ter o dever de cuidar da nossa saúde, o dever de políticas públicas voltadas para a saúde, e a saúde passou a ser realmente um direito que deve ser constantemente implementado a partir de 1988, depois dessa reforma sanitária que houve no Brasil. Então, com isso, essa mudança de concepção da saúde que trouxe, né, esses direitos para o cidadão brasileiro, o Estado ele passou a abraçar muitos leques de ação. A saúde, ela não é só quando você chega no médico, no hospital para tratar ali. A saúde é tudo, né? A saúde, ela está no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, a saúde está no... Enfim, é transversal, né? Como eu gosto de falar. Então, por isso que a gente tem uma regra, não só pela questão da saúde, mas existe uma regra de que a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva. Nesse caso da dengue e do Zika vírus, que está causando o que a gente pode até chamar talvez de um surto de microcefalia devido ao aumento absurdo, né, dos casos, a gente já está diante de uma, talvez, de uma negligência do Estado, talvez de uma omissão. E é por isso que eu digo que esse assunto ele é delicado, da responsabilidade do Estado, né? A regra é de responsabilidade objetiva, ou seja, eu não tenho que ficar comprovando a culpa, não existe esse tipo de discussão, eu só tenho que comprovar o dano, né? Quando, principalmente, você tem a conduta do agente que representa o Estado, enfim. Agora, quando você tem uma omissão, é que se complica. Vai ser uma responsabilidade objetiva ou vai ser uma responsabilidade subjetiva? Vai haver uma discussão de culpa, de nexo, né, até que se possa cobrar do Estado alguma coisa ou não. Então, houve até uma decisão do STF que dispõe de 2 tipos de omissão. Uma omissão que seria genérica e uma omissão que seria específica. A omissão específica é quando o Estado está agindo num papel de garante, né? Ele é o garantidor. Então, um exemplo de uma omissão específica é o caso de um detento que morre durante uma rebelião, né? O Estado tem que cuidar daquela pessoa que ele está privando de liberdade, aquela pessoa morre. Então, o Estado se omitiu, né, e a pessoa acabou morrendo. E também um outro caso de omissão específica já vai na situação de que o Estado tem o dever de agir para cuidar, para evitar uma situação, e ele não age. Que daí se encaixaria, então, o Zika vírus, né, a proliferação desse Zika vírus. Então, como a gente tem o dever, né, o Estado tem o dever, de acordo com a Constituição, de cuidar da nossa saúde, em algum município, algum estado, não há o devido cuidado, não existe campanha, não existe ação de agentes, né, batendo a porta, olhando o foco se há ou não o foco, né, do mosquito, aí a gente vai ter uma omissão específica do Estado e aí sim poderia haver uma responsabilidade objetiva, apesar de uma omissão. É mais ou menos isso, é um pouco complexo e delicado, e mais complexo do que eu posso expor aqui em alguns poucos minutos. No que se refere à responsabilidade do cidadão, é um pouco menos complexo, talvez pelo fato de que há uma necessidade de uma ação da própria população no combate ao agente seria o mosquito Aedes aegypti. Esse é um contorno que complica um pouquinho mais, eu acho, essa situação do Zika vírus e também da dengue. A responsabilidade, nesse caso, não é só do Estado. Então, a gente tem um componente que torna essa situação ainda mais delicada. Afinal, de quem é a responsabilidade? É do Estado
Ou é só do Estado? É do cidadão? Até que ponto é do cidadão? E aí você tem uma discussão jurídica muito forte, né? Porque a verdade é que o cidadão, a comunidade também é responsável. Todos os especialistas na área, inclusive agentes políticos, têm esse entendimento. Médicos, advogados, a responsabilidade também é nossa. É importante ressaltar que, pelo menos, mais ou menos, né, uma medida de 2/3 de pessoas contaminadas pela dengue tem foco em casa. Então, muito provavelmente, elas contraíram essa doença dentro de casa. É justamente a necessidade do controle, como foi dito na reportagem, Exato. a necessidade até das campanhas, que também é um papel de Estado das campanhas de conscientização. Exatamente. Doutora, o tempo é curto, infelizmente, mas já foram informações preciosas para os nossos amigos telespectadores. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal da Justiça. Eu agradeço mais uma vez. Boa noite. Boa noite.